Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, razão e proporção, exercícios. Olá, pessoal! Na aula anterior, nós exploramos o conceito de razão e também o conceito de proporção. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela é vista do quadril para cima, à frente de um fundo branco e usa camiseta preta estampada com uma árvore branca. Razão e proporção caminham muito próximos, como nós, inclusive, já vimos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos resolver alguns exercícios para verificar como está o nosso entendimento desse conteúdo. E eu coloquei os exercícios misturados de razão e proporção para que você possa identificar que tipo de exercício é e o que seria interessante que a gente já tivesse como habilidade. Vamos colocar aqui o primeiro. Esse fica fácil, porque o próprio enunciado já nos diz: encontre o valor de x nas seguintes proporções. À direita da professora surgem proporções entre frações no fundo branco, explicadas a seguir pela docente. Bom, então eu tenho 2/6 igual a 9 sobre x. Como a gente já viu, eu vou multiplicar os extremos e faço isso igual à multiplicação dos meios. Então, eu vou ter 2x igual a 6 vezes 9 e nós vamos obter, então, que 2x é igual a 54 e x vai ser 54 sobre 2, que é 27. Mais um. 1/3 igual a x sobre 12. De novo, 1 vezes 12, que a gente sabe que é 12, igual a 3x. Nesse caso, para encontrar o x, eu vou dividir o 12 por 3 e vou obter como resultado o 4. X sobre 10 vai ser igual a 6/5. Nesse caso, eu vou ter que 5x é igual a 60 e encontro o x no cálculo de 60 dividido por 5, que é 12. E o último, 8 sobre x é igual a 2 sobre 15. Então, 8 vezes 15, eu vou ter 120 e vai ser igual a 2x. E o x, portanto, é 120 dividido por 2, que é 60. Note que eu coloquei em 4 exemplos o x em cada uma das posições possíveis daquilo que a gente viu sobre a vezes b igual a c vezes d. À direita da docente, as informações. A sobre C é igual a D sobre B, assim como A vezes B é igual a C vezes D. Então, uma hora o x estava no A, outra hora o x estava no B, outra hora no C e outra no D. Veja que isso não dificulta o nosso problema. Nós temos a operação do mesmo tipo. Para facilitar, a gente multiplica os extremos e faz disso uma igualdade com a multiplicação dos meios. Bom, agora vamos para alguns probleminhas. As dimensões de um retângulo A são 5 e 10 centímetros, enquanto as dimensões de um retângulo B são 9 e 16 centímetros. Fundo branco com 2 retângulos, um menor de 5 por 10 centímetros e outro maior de 9 por 16 centímetros. Qual é a razão entre os perímetros dos retângulos A e B? Veja que normalmente a pergunta já nos dá a dica. No anterior já mencionava a proporção. Nesse já menciona qual é a razão. Então vamos lá. O perímetro a gente sabe que é informalmente a soma do chamado contorno do meu retângulo, certo? Então eu vou somar 2 vezes o 5, que são os dois lados menores, mais 2 vezes o 10, que são os meus lados maiores do retângulo A. Na resolução, abaixo dos retângulos, 2 cálculos de perímetro. Retângulo A, 2 vezes 5 mais 2 vezes 10 é igual a 10 mais 20, que resulta em 30 centímetros. Retângulo B, 2 vezes 9 mais 2 vezes 16 é igual a 18 mais 32, que resulta em 50 centímetros. Então, 2 e 5 mais 2 vezes 10. E eu terei como perímetro 30 centímetros no meu retângulo A. No retângulo B, que é um pouco maior, eu vou ter 2 vezes 9 mais 2 vezes 16. Fazendo a conta, eu vou obter um perímetro de 50 centímetros. Sendo assim, quando eu procuro a razão de A para B,
Note que foi essa a ordem da pergunta, a razão entre A e B. Então, no numerador eu ponho o A e no denominador eu ponho o B. Observe que a ordem faz toda a diferença. Então, a minha razão vai ser 30 sobre 50 e eu posso simplificar, pois usualmente nos parece mais natural, mais intuitivo, que é pensar em 3/5. Enquanto um tem 3, o outro tem 5. É uma razão que eu consigo enxergar com mais facilidade. Muito bem, vamos para o próximo. Os enunciados e resoluções surgem na tela enquanto a professora fala. Uma mercadoria foi adicionada em uma embalagem de papelão que possui 400 gramas de peso líquido e 450 gramas de peso bruto. Qual é a razão entre o peso líquido e o peso bruto? Bom, de novo a ordem, né? Líquido e bruto, então 400 sobre 450. Posso simplificar e falar 40 por 45. Ou posso simplificar ainda e a fração irredutível que eu vou obter é 8 sobre 9. Mais um. Em uma empresa, a razão entre o número de funcionários com a escolaridade de ensino médio e o número de funcionários com ensino superior é de 13/4. Fração 13 sobre 4. Note que aqui o numerador é maior do que o denominador, e tudo bem. O que eu quero dizer é que tem 13 funcionários de ensino médio, enquanto eu tenho esse grupo aí, numa razão, para cada 13 de ensino médio, eu vou ter 4 que têm ensino superior. Qual é a fração do total de funcionários que representam os funcionários com ensino superior? Bom, é para ser simples. O segredo aqui é enxergar o que nós precisamos fazer com as informações que nós temos no enunciado. Coloquei aqui 13 sobre 4. Então, ensino médio 13, ensino superior 4. Eu quero saber qual é a razão do ensino superior com o total. Então, eu vou colocar o 4, que é o ensino superior, e o total seria quem? Eu vou juntar o 4 do superior com 13 do médio, então a minha razão vai ficar 4 sobre 17. A operação completa fica fração com numerador 4 e denominador 13 mais 4 igual 4 sobre 17. No exercício 5, vou trazer um contexto que diz o seguinte: em janeiro do ano de 2023, trabalhavam no setor administrativo de uma empresa 36 funcionários. Desse total, 1 sobre 12 pediu demissão e já não está mais na empresa. Beleza, vou tirar então esse grupo aí para eu saber quanto tem hoje, que eu já sei que eu tenho que tirar 1 sobre 12 de 36. Entre os funcionários que permaneceram nesse setor, 3 sobre 11, foram transferidos para outros setores. Note que aqui é 3 sobre 11 dos que permaneceram no setor, não é dos 36 que eu tinha inicialmente, ok? Em relação aos funcionários que trabalhavam no setor administrativo lá em janeiro, aqueles que permanecem nesse setor correspondem a quanto? Qual é a razão que eu vou obter? Vamos ver. 1 sobre 12 de 36, que foram aqueles que pediram demissão. Eu vou obter fazendo a multiplicação 1 sobre 12 vezes 36. E isso vai dar 3. Então, eu tenho 3 funcionários que pediram demissão. Sendo assim, eu fiquei com 33. Show! Depois que eu fiquei com 33, a gente viu que 3 sobre 11 foram transferidos. Então, como eu tinha ressaltado, eu tenho 3 sobre 11 de quem ficou. Então, não é do 36 inicial, mas sim dos 33 depois da saída daqueles 3 funcionários. Então, 3 sobre 11 de 33. Eu vou fazer a multiplicação. Posso simplificar 33 por 11 e já vou obter 3, e aí 3 vezes 3, 9.
Então, note que se eu tinha 33 e vou tirar mais uma quantidade de 9 funcionários que eu estou transferindo de setor, eu vou ficar com 24 funcionários nesse setor. Como eu estou fazendo uma comparação entre o momento atual e a situação lá em janeiro, eu vou ter 24 sobre 36. Se eu quiser simplificar, como eu disse anteriormente, enxergar de uma forma mais intuitiva, eu vou ver que hoje permanece na equipe do setor administrativo apenas 2/3 dos funcionários que estavam lá em janeiro. E o último exercício, a quantia de R$360 mil deverá ser repassada a 3 setores de uma fábrica, o A, o B e o setor C. A distribuição será em partes diretamente proporcionais às quantidades de funcionários de cada setor. Sabe-se que o setor A tem 20% a mais que os funcionários do setor B. E o setor C tem 20% a menos que o setor B. Nesse caso, quanto o setor A vai receber? Então, a gente sabe que o A vai ser 1,2 de B. O que é 1,2? Dá para fazer uma associação, nós teremos na sequência uma aula específica de porcentagem. Mas vamos retomar algo que você talvez já se lembre. Se não, vou fazer uma observação aqui, mas fique tranquilo que mais para frente nós teremos maiores detalhes desse tipo de situação com a porcentagem. Então, quando eu tenho o valor inteiro, esse valor é 100%. Quando eu falo que ele recebeu 20% a mais, então seria 100% mais o 20%, portanto, 120%. E o que vai acontecer? O C, ele vai ser 20% a menos que o meu B. Eu estou chamando de 100%, que é o que o A e o C estão sendo comparados. Então, o A vai ser 20% a mais, portanto 120%, e o C vai ser 20% a menos, portanto 80%. Então, se a gente juntar tudo, eu posso escrever isso na forma decimal. A professora aponta para as informações: B receberá X, A receberá 1,2x, C receberá 0,8x. Foi isso que eu fiz, eu dividi 120%, ou seja, 120 por 100, eu faço essa divisão e eu vou obter 1,2. Idem para o C, que é 80%, então 80 por 100, que representado na forma decimal, 0,8. Então eu vou somar, vou chamar de X essa quantidade do B, que o B vai receber, né? Então, o B vai receber X, o A vai receber 1,2 dessa quantia, ou seja, 1,2x, e o C vai receber 0,8x. Se eu juntar todo mundo, eu vou obter 3x. Ou seja, se eu juntar o que cada um dos setores recebeu, vai ser um total de 360 mil. Então, eu tenho que 3x é igual a 360 mil e x vai ser, então, 120 mil. Como a pergunta foi com relação ao setor A, eu vou fazer apenas a conta que foi, então, solicitada, que vai ser 1,2x, mas o meu x é 120 mil. Então, vai ser 1,2 vezes 120 mil, que vai dar 144 mil. Belezinha? Temos aí alguns exemplos em que a gente consegue identificar o uso da razão e da proporção. Até a próxima aula! Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Teles, Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro Samara Oda, revisão Keiko Trida, consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Helena Santos.